somente crer, somente crer, tudo é possível, somente crer, somente crer. Diga, irmão, somente crer, tudo é possível. Senhor, grande Deus, poderoso Pai, no nome santo do Senhor Jesus Cristo, é que estamos nesse ajuntamento para ouvir a Tua palavra. Já temos expressado nossos cânticos, nosso louvor, e agora, Pai, queremos ouvir a voz de Tua palavra. Pai Santo, fala conosco mais uma vez, como o Senhor tem falado nos dias passados. Me ajude a falar e ajude cada um para receber a palavra. No santo e precioso nome, o nome do Senhor Jesus Cristo. É neste nome que nós pedimos e em tudo te agradecemos. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. O Senhor continue nos abençoando. São Marcos capítulo 16. Nós vamos ler do verso 15 a seguir. Os que têm a Bíblia para acompanhar. São Marcos capítulo 16 e o verso 15. Vamos ler a palavra. Muito conhecida essa escritura dos leitores da Bíblia, né? E disse-lhe: ide por todo o mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crê será condenado. Esses sinais seguirão os que crerem. Em meu nome expulsarão os demônios, falarão novas línguas, pegarão nas serpentes, e se beberem alguma coisa mortífera, não lhe fará dano algum. E porão a mão sobre os enfermos e os curarão. Ora, o Senhor, depois de lhe ter falado, foi recebido no céu e assentou-se à direita de Deus. E eles, tendo partido, pregaram por todas as partes, cooperando com eles o Senhor e confirmando a palavra com os sinais que se seguiam. Amém. Amém? Pai Santo, nós lemos a sua palavra, como qualquer pessoa que sabe ler pode ler, mas é só o Senhor que pode dinamizar a palavra e dar vida à palavra. Venha abençoar a palavra nos nossos corações. Grande e poderoso Deus, nós pedimos e em tudo te agradecemos. Amém, meu Deus. Amém. Sentai-vos. Glória a Deus. Nós sempre temos falado que a Bíblia não fica velha, né? A palavra de Deus não envelhece, porque o que é eterno não envelhece, né? Amém? Amém? Envelhece o que teve um começo, e o que teve um começo tem um fim. Mas o que não teve começo e não tem fim é o que é eterno, né? Eu quero dar um título nesta noite para o assunto: você crê na Bíblia? Né? Porque a iniquidade tem tomado o mundo por completo, a incredulidade tem tomado as pessoas, e você sabe que se crê em tantas coisas no mundo hoje, né? Superstições, invenções, e deposita-se crenças e fé em coisas mortas, todo sentido. Mas a Bíblia permanece perfeita, intacta. Ninguém pode mudar ela, né? Pode não crer nela, mas mudar não pode. Apocalipse 22, 18 e 19. Não se pode acrescentar nada a esta Bíblia e não se pode tirar nada dela, né?
Pode arrancar as folhas dela, mas negar o que Deus falou, Então, nós temos um mundo muito denso hoje, chamado de religiosos, de crentes, de protestantes, evangélicos, e assim por diante. Mas a Bíblia ficou de lado. Porque Jesus disse assim, quem crer em mim, como diz as Escrituras, você veja que vai além. Quem crer em mim, como diz as Escrituras, rios de água viva correrão do seu ventre. Agora, como diz as Escrituras, não é como diz o grande sábio, a denominação tal, o grande ilustre homem, tal. Não. É como diz as Escrituras. Nós temos que fincar uma estaca, que é uma força de expressão que eu vou usar, relativo a cada assunto. Por exemplo, você não pode pegar uma escritura na Bíblia e dizer, eu fico com isso e isso é tudo. Não. Existem referências de vários versículos da Bíblia falando aquele mesmo assunto, e aí precisa se pegar todas as escrituras que falam daquele assunto. Por exemplo, se você ficar só em Mateus 28, 19, se tratando da ordem do batismo, e pensar que aquilo ali é um batismo, você já fugiu das Escrituras. Você tem que tomar as referências e acompanhar os acontecimentos pela história, pelos registros da Escritura, por aquilo que está na palavra, para você saber o que é Mateus 28, 18 e 19. Saber quantos batismos foi realizado na ordem, Se tem registro na Bíblia, que não tem, que não existe, porque a ordem foi dada aos discípulos antes deles irem para o cenáculo. Eles ainda estavam vazios, Eles não tinham sido cheios do Espírito Santo quando eles receberam a ordem. Mas Jesus disse, vocês fiquem em Jerusalém, até que do alto vocês sejam revestidos de poder. Quer dizer, não vão sem você ser revestido. Não vão sem você ser cheio. Porque se vocês forem sem você estar cheio, ao invés de você cumprir a ordem, vocês vão repetir a ordem. Então esperem até que o Espírito Santo desça em vocês, até que vocês sejam cheios, e depois vocês vão. Porque depois Ele falará na vossa boca. Ele vai falar. Porque crer na Bíblia não é isolar capítulo, versículo para favorecer. Não é, sabe por quê? Quando o Espírito de verdade vier, vos guiará a toda a verdade. E toda a verdade é tudo que está na Bíblia. Ninguém pode dizer, aqui os 4 evangelhos é verdade, o que Paulo pregou aqui já não é mais verdade, Gálatas não é verdade, não. O mesmo Espírito Santo que pregou, que falou através de um, foi através do outro. Às vezes até 600 anos de diferença, mas era o mesmo Deus dando prosseguimento na sua obra, era o mesmo Deus falando através de homens que Ele chamou, que Ele escolheu, sim, porque Deus não pode dizer hoje uma coisa e amanhã dizer outra. O homem faz isso, os pastores fazem isso, os pregadores fazem isso, mas Deus permanece com sua palavra, e a primeira decisão de Deus é a sua última decisão. Deus não muda o seu parecer acerca de sua palavra. Então, quando nós estamos olhando para Mateus 28, 19, a ordem, nós temos que tomar todos os batismos realizados na Bíblia para você saber o que é a ordem de Mateus 28, 19. Sim, quantos acontecimentos, quantos registros
de batismo tem na Bíblia, né? E aí você tem que tomar essas letrinhas pequenininhas aqui que se chama referências. E aí você consegue caminhar pelo curso das Escrituras, aonde foi realizado os batismos, né, nas águas, e em nome de quem foram realizados, né? Porque tinha que ser invocado um nome no batismo. E esse nome só foi invocado depois da descida do Espírito Santo. Antes você vai lá para Atos dos Apóstolos, capítulo 19, verso 5, você vai ver que havia ali 12 varões, né, que tinham crido na mensagem de João Batista, mas ainda eles não tinham sido batizados no batismo verdadeiro. Sabe por quê? Porque quando Paulo, passando por Cesareia, ele deu uma chegadinha por lá. Ele soube que tinha aqueles irmãos lá, né? Vou fazer uma visita para esses irmãos aí. Sabia que era os que creram na mensagem de João Batista, falando assim, né? Que eram os batistas, porque batizava no Rio Jordão. Sim. E ele, passando por ali, se encontrou com eles e perguntou se eles já tinham recebido o Espírito Santo quando creram. Eles disseram: nós nem sabemos ainda que haja Espírito Santo. Aí ele foi lá no assunto, ele disse: mas em que sois batizados então? Veja agora. Como é que vocês foram batizados? Como é que vocês foram? Ah, nós fomos batizados por João Batista, no batismo do arrependimento. Ah, sim, mas ele não falou para vocês que vocês deveriam crer no que após ele haveria de vir? Falou ou não falou? Falou, né? Então isso é em Jesus Cristo, porque depois de João Batista veio Jesus Cristo. E você vai ver que quando a graça entrou, que começou a se invocar o nome do Senhor e colocar o nome do Senhor no batismo, não foi mais batizado para arrependimento, mas agora sim para remissão de pecados. Lucas 24 e 45. Você viu como a Escritura é gloriosa? Ela está tudo em harmonia, irmão. Sim, tudo em harmonia. O nome do Senhor Jesus só foi colocado no batismo. Isso é na sua Bíblia, é na minha, na Bíblia do protestante, do evangélico, todas as Bíblias. Depois da descida do Espírito Santo, que passou a invocar o nome do Senhor sobre as pessoas, porque quando as pessoas o aceitam como seu Salvador, você vai ver, eles levantam a mão, né? Aí eu quero aceitar o Senhor Jesus. Hoje eu vim decidido, eu estou esperando o pastor fazer a chamada de altar, porque eu quero aceitar o Senhor Jesus como meu Salvador. Mas não para ali, sabe por que não para? Porque a pessoa deu o primeiro passo, mas agora vai continuar caminhando nas Escrituras, e você vai observar que se ele aceitou o Senhor Jesus como Salvador, então para seus pecados serem perdoados, ele tem que ser batizado em nome do Senhor Jesus Cristo. Porque Mateus 28, 19 não é um batismo, é um ide, é apenas uma ordem, né? Não tem nenhum registro que alguma vez alguém foi batizado nessa ordem. E se tem alguém que hoje faz isso, fica devendo o nome para as pessoas. Sim, fica devendo o nome, porque Jesus pediu o nome. Então, quando se toma a referência da Escritura, você não fica isolado em Mateus 28, 19. Não fica. O Espírito Santo te guia para as profundezas de Deus, e o Espírito Santo te guia para cada acontecimento que já aconteceu e que está registrado na Bíblia. Amém? Porque cumprir a ordem de Mateus 28, 19, sem a revelação do Espírito Santo, você vai se isolar ali e dizer: eu fico com o que Jesus disse, que Jesus falou. E os apóstolos ficaram com quem então? Com o que eles ficaram? Vamos pensar nisso, né? Será que os apóstolos ficaram com alguma teoria de algum grego, de algum fariseu, de algum saduceu, um escriba, um herodiano? Visto que andaram 3 anos com Jesus, né? 3 anos e meio. Os discípulos ficaram com quem então?
Você veja que precisa ter luz da revelação das Escrituras para não isolar versículos na Bíblia, porque isolou versículo trouxe morte espiritual. Ouviram? Sim. Nós ficamos com o que Jesus disse. Correto? Mas Pedro foi o primeiro a ficar com o que Jesus disse. Porque a Bíblia em Atos 2, verso 4, e todos foram cheios do Espírito Santo. Cheio não é pela metade. E um homem cheio do Espírito Santo não erra. Agora, um homem cheio de seminário, cheio de teologia, era o alvo longe. Porque você diz, Pedro errou. Mas aqui eu estou com a minha Bíblia, aqui você pode ler a sua, você vai ver que a Bíblia diz Pedro e os demais apóstolos. Não era só ele. Se quer apontar, sabe por que muitos apontam que Pedro errou? Porque antes Pedro negou Jesus 3 vezes. Agora eles só olham o Pedro negando antes. Eles não olham o Pedro cheio do Espírito Santo depois. Estão ouvindo? Qualquer um aqui sem o Espírito Santo é um covarde. Sim, qualquer pregador sem o Espírito Santo é um covarde. Sim, ele tem vergonha de falar das Escrituras, de testificar da Escritura. Porque o que dá testemunho da Escritura é o Espírito Santo em nós. É Ele que dá testemunho. Então, o que é que Pedro recebeu? A revelação. Sabe por quê? Porque Jesus pegou eles, reuniu eles num lugar à parte e precisava treinar eles primeiro, né? E Jesus disse, escuta, quem diz os homens por aí que eu sou? Claro, tinha muitas ideias acerca dele, como tem muitas ideias hoje acerca dessa mensagem. Sim, está cheio de... Um diz uma coisa, outro diz outra coisa, outro diz que é heresia, outro diz que é falso, mas nunca vieram ouvir. Sim, e dizer sobre formação de terceiro não é a base para quem quer a verdade. Jesus perguntou, quem diz os homens aí que eu sou? Um diz que tu és Jeremias. Outros diz que tu és um do antigo profeta. Outros diz que tu és João Batista. Outros diz que tu és Elias. E Jesus perguntou, e vocês, quem que você diz que eu sou? Você vê que o assunto tinha que começar ali. Eles já não podiam começar fora da vontade de Deus, fora da palavra. E quando Jesus perguntou, e vocês, quem que você diz que eu sou? Houve um silêncio. Não tinha palma naquela hora, não tinha glória a Deus, não tinha aleluia. Aquele silêncio. É verdade isso? Naquele silêncio o Espírito Santo desceu em Pedro. E disse, tu é o Cristo, Filho do Deus vivo. Oh, que revelação, né? Oh, que revelação. Quantos dizendo que ele era falso. Quantos dizendo que ele era Beelzebu. Mas o Deus do céu falou através de Pedro, revelando a ele. E não só ele, porque não estava só Pedro ali. Estavam todos os demais, diz a Bíblia. Os demais, então os outros também estavam ali, né? Tu é o Cristo, Filho do Deus vivo. Agora Jesus olha para ele, tudo nós conhecemos que Pedro era analfabeto, é isso? Ele não escrevia o seu nome. Jesus não tinha letra, não tinha diploma. Eu até não sei como é que foram colocar um primeiro papa por analfabeto, né? Primeiro papa da Igreja Católica. Será que é verdade? Você fica com a resposta para você. Colocar um papa que era casado. Sim, a Bíblia diz que Pedro era casado. E além de ser casado, era analfabeto ainda. Será que é verdade isso? Procure examinar as Escrituras. João 5, verso 39. Examinai as Escrituras, porque cuidais ter nela a vida eterna, e são elas que de mim testificam. E não quereis vir a mim para ter vida? Oh, glória a Deus. Você vê, então colocaram na concepção da religião
um papa que era analfabeto e que tinha esposa, porque depois os outros não deixaram casar. Os outros agora nenhum se casou, né? Até onde se sabe. Mas colocaram ele como um cabeça da igreja, quando na verdade ele nunca esteve em Roma. Se fosse Paulo, sim. Paulo tinha, aqui tem a carta aos Romanos, né? Paulo tinha uma congregação lá em Roma. Paulo andou em Roma, nós sabemos. Mas Pedro nunca foi em Roma, a não ser o nome dele para construir a Basílica de São Pedro lá em Roma. O nome dele foi usado. Mas o que leva nós a ver a ligação das Escrituras é que o Espírito Santo revelou a ele quem era Jesus Cristo ali. E agora, você vê Jesus olha para ele e diz: bem-aventurado é tu, Simão, filho de Jonas, porque não te revelou a carne e o sangue, não te revelou o seminário, não te revelou estudo de filosofia, de teologia, né? Mas meu Pai, o Espírito Santo, é quem te revelou. Você viu quem revelou Pedro? O Espírito Santo. Quem está revelando a eleita predestinada desse dia? O Espírito Santo. O mesmo Espírito Santo. Porém eu te digo, tu és Pedro. Ô Pedro, agora não é mais Simão, tu és Pedro. Mas sobre esta pedra edificarei a minha igreja. Sobre este fundamento da revelação de Jesus Cristo, do que significa o seu nome, uma revelação espiritual do seu nome, edificarei a minha igreja e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Porque a noiva do Senhor Jesus Cristo está edificada sobre uma revelação espiritual. Estão me ouvindo? Não é sobre uma teologia, sobre uma revelação. Sobre uma revelação. Por isso que o inferno não pode. Porque o inferno pode jogar doença em você, jogar problemas em você, jogar problema na sua família. Mas o inferno não pode tirar a revelação da tua alma. Porque essa foi o Senhor Jesus Cristo que colocou ali em você. Amém? Amém? E o mesmo Senhor Jesus que revelou aquele grupo de homens ali, né? E depois enviou para pregar o Evangelho, não parou a sua obra. Mas como foi a primeira igreja, tem que ser até o fim a última igreja. Porque Deus não pode mudar. Sim. Agora não imagine ou não fique pensando o que eu vou lhe dizer. Nos dias de Jesus já tinha muitas religiões. Mesmo Jesus pregando a verdade, mostrando a verdade, aquelas religiões não pararam. Eles continuaram. Sim, hoje também. Pode escutar uma pregação dessa, né, pelo YouTube, pelo Face, por onde você quiser, pela televisão, como temos tantos pastores revelados pregando essa mensagem, mas o sistema não para. O que pode acontecer é algum que está lá dentro saltar fora, né? Mas o sistema não para. Porque o sistema prossegue e continua. E o sistema é que não é de Deus. As pessoas, sim, porque se tiver um eleito vai saltar fora dali. O eleito ouve um alarido, que é uma voz da mensagem de revelação, não é voz de arcanjo. O alarido é uma ressurreição espiritual na alma da pessoa. Quando ele ouve isso, você viu que é uma engrenagem que encaixa perfeitamente na sua alma? É uma coisa que já era parte sua. Sim, só você não sabia. Porque para o eleito predestinado, ele pode nunca ter ouvido falar de um profeta. Deus não pode mentir, correto? E o que Deus prometeu, Ele cumpre, né? A profecia está aí, Deus prometeu que nos últimos dias
viria o Elias. E Jesus, em São Mateus capítulo 17 e verso 11, diz que o Elias viria, o ministério viria e restauraria todas as coisas. Viria e trazia de volta o verdadeiro batismo nas águas, a verdadeira ceia, a verdadeira doutrina. O comportamento das mulheres nos cultos da igreja primitiva teria que vir agora nos últimos dias. Sim, porque restaurar não é lançar um novo fundamento. Restaurar é tomar aquele fundamento e trazê-lo de volta e colocá-lo em ordem. E Elias disse que ele traria de volta uma fé apostólica. Os pais apostólicos trariam de volta uma fé apostólica aos filhos apostólicos. Malaquias 4, 5 e 6. A fé que os pais tiveram é a fé que os filhos têm que ter. Captaram? Porque dizer sou pentecostal é uma coisa, mas cadê o batismo do Pentecoste? Cadê a ceia do Pentecoste? Cadê a doutrina do Pentecoste? Sim, quando eles estavam ali, a primeira igreja foi inaugurada ali, Sim, foi inaugurada com o quê? Com o Espírito Santo. Ali foi inaugurada a primeira igreja. Vocês sabem que nós lemos ali em Atos 2, na descida do Espírito Santo, que em forma de língua de fogo desceu sobre cada um daqueles 120 que estavam ali. E a minha e a tua Bíblia diz que eles foram cheios do Espírito Santo. Irmão, como Deus fez com aquela igreja, inaugurou ela ali, você acha que isso parou? Passou por muitas perseguições através das eras negra e morte, e leões comendo os irmãos, e fogueira destruindo, matando, mas Deus não parou. Deus não parou. Porque sempre Deus teve uma semente eleita que crê nele, que crê na sua palavra. E não é que você apresenta uma forma de santidade. Olha, eu tenho uma santidade. Meu cabelo, minhas vestes. Não. A Raabe, a meretriz, se você olhar para a vida dela, você diz, não quero nem conversa com essa mulher. Mas quando ela viu os espias fazendo as ruas de Jericó, rua acima, rua abaixo, para lá e para cá, algo impulsionou ela, que ela disse, o que vocês estão fazendo aí? Nós estamos revisando essa cidade porque ela vai ser destruída. A sua malícia, a sua ruína chegou às narinas do nosso Deus. Vai ser destruída? Sim, mas eu moro aqui. Mas eu creio nesse Deus que vocês estão falando aí. Olha o segredo. Se você olhar para a vida dela, você não queria nem contato com ela. Tinha gente ali que era muito melhor que ela, muitas vezes. Mas ela ouviu os espias, os pregadores, e ela disse, eu creio nesse Deus. O que vocês estão falando aí? O que vocês estão dizendo? Jericó vai vir? A ruína? Jaz a ruína? O anjo destruidor virá aqui? Mas eu creio nesse Deus. E o que eu tenho que fazer para me escapar disso? É facinho. Você crê em Deus é bem facinho. Agora, quando você não crê em Deus, daí se torna difícil. Porque Deus abre um caminho para aqueles que crêem nele. Deus abre uma porta para aqueles que crêem nele. E como ela não tinha sangue da novilha, ali, como não tinha sangue do carneiro ali, eles disseram, você não tem um bordão vermelho? Uma tira de pano vermelho aí? Um vermelho, roxo, Sim, foi lá, veio com a tira de pano vermelho. Isso aqui chega, isso aqui é o suficiente. Bom, o que nós vamos fazer? Ponha bem na porta, mas que fique por lá de fora. Que fique aparecendo para fora. Que quando o anjo destruidor passar aqui, ele vai olhar esse bordão vermelho aqui, Ele vai olhar essa tira de pano vermelho aqui, Parece que está muito difícil, mas está muito fácil agora. Porque esse pano aqui vai reservar o quê? Essa casa aqui para Deus. Essa casa é de Deus. Glória a Deus.
porque ela creu e expôs o sinal. Agora, se ela dissesse, eu creio em Deus, está bem, Deus vai me poupar, mas não tivesse posto o sinal lá, ela seria destruída. Sim, porque, viu, não é só crer, é confiar também, viu? É confiar também. Então, como nós estamos relatando o assunto, cada assunto que você vai para a Escritura, você tem que aprofundar ele para você ter a luz das Escrituras. Se nós falamos de batismo, agora vai para a ceia para você ver também. Sim, se você vai ver o que significa o pão kosher, pão asmo, né? Você vai ver o que significa suco maguari, suco de uva, sim, e também a Bíblia vai dizer o que significa o vinho puro. A Bíblia declara cada coisa, porque Malaquias capítulo 1 e verso 6, você vai ver que a mesa do Senhor se tornou profanada. Se tem Bíblia, pode ler. Se tornou profanada, porque colocaram pão fermentado, pão com sal, pão com gordura, na mesa do Senhor, com suco maguari, com suco de uva, e dizendo que era o sangue de Jesus. Da onde você que é leitor da Bíblia, que o sangue de Jesus ficou tão fraquinho que compararam ele com o suco maguari? Você já viu? Não, irmão. Um suco maguari não tira pecado de ninguém, mas o sangue de Jesus Cristo purifica do pecado. Então veja, a Bíblia responde, né? E a mesa do Senhor se tornou desprezível. Por quê? Porque começaram a dar meios. Quantos que dizem, os crentes não podem tomar vinho? Eles dizem isso. Não pode tomar lá nos bares sozinho. Sim, lá com o seu garrafãozinho em casa, lá você não pode tomar. Se você tem consciência de uma fé revelada, você não fará isso? Sim. Correto? Levanta mais assim, olha, mais assim, né? Não fica espiando agora, tá? Sim. Se Jesus deu vinho para os discípulos, deu ou não deu? Amém. Jesus deu na ceia, vamos falar bem certo, na ceia, Jesus deu vinho para os discípulos. Quer dizer que o evangelho mudou, que os crentes do nosso dia, os cristãos revelados do nosso dia, agora não podem tomar. Se os primeiros tomaram. Você vê como é que são as coisas? Falando de ceia, você não deve pegar uma escritura só ali, ó. Você tem que ir lá e tomar todas as referências onde foi realizada a ceia, como foi realizado, né? Porque quando você vê João 13 lá, sobre o ensino do lava-pés na ceia, em Atos 2, você vai ver que diz, e levantou-se da ceia. O verso 4 diz que ele saiu da mesa da ceia, depois de cear. Você veja, então, era na ceia que ele estava. Era na ceia que eles estavam. E colocou água numa bacia para lavar os pés dos discípulos. Uma ceia, biblicamente, sem o lava-pé, ela fica incompleta. Sim, fica faltando uma coisa. Sabe por quê? Se eu, Senhor e Mestre, vos dei o exemplo, para que, como eu fiz, façais vós também. Para que mais ordem do que isso, né? Não é maior o servo do que o seu senhor. Não é maior o enviado do que aquele que o enviou. Captaram? Não é maior. Mediante a Escritura são todos iguais. No ato do lava-pé não aparece, eu tenho 5 fazendas cobertas de boi. O outro, eu sou juntador de papelão. Não parece nada disso, sabe por quê? Porque mediante a palavra são todos iguais. Sim, são todos iguais perante Deus. E outra coisa, os bens materiais que nós adquirimos aqui, né, são muito bons para a nossa vida natural aqui, para viver aqui, né, para servir a Deus aqui, porque esse carro que Deus te deu te traz na igreja, é isso? Né? E esse carro que Deus te deu uma benção para você vir nos cultos, é isso? Agora começa a encher ele de jogador de bola, jogador de bocha, isso aí em volta, para você ver onde vai. Não, já saiu da estrada, né? Já saiu. E começa a usar só para as coisas erradas, para você ver onde vai dar. Não.
Tem que usar ele, porque Deus é assim, ó. Às vezes as pessoas pedem, Deus me abençoa, o Senhor me abençoa. Ele vai te abençoar, mas nas coisas corretas, nas coisas certas. Deus não vai abençoar alguém fora da sua palavra. Não, de jeito nenhum. Aquela família que morava, não sei se foi em Caçador, aqui foram em Chapecó, que foram visitar os pais lá, e quando saíram de lá, estavam em 5 no carro, né? E a avó disse assim, Deus abençoe vocês, Deus vá com você. A filha disse assim, só se ele for no bagageiro, porque o carro já está cheio. Olha que ignorância. Só se ele for no bagageiro, porque o carro já está cheio. Irmão, e aí eles moravam no interior, deram uma dúzia de ovo e colocaram lá no bagageiro, lá atrás. Vocês sabem desse testemunho, né? Muitos sabem, outros não. Quantos não sabem? De repente, na estrada, um carreteiro pega o carro, matou os 5, sim. Deus quer o primeiro lugar, viu? E no bagageiro do carro que tinha aquela dúzia de ovo, não quebrou nenhum ovo, estava tudo certinho. Porque ele veio no bagageiro, mas a vida deles foi para o cemitério. Não respeitaram a Deus? Deus quer respeito. É verdade isso? Sim, depois eles não entendiam como, mas como? Aí o palavrão que saiu lá. Só se Deus for no bagageiro. Quer dizer que Deus é estérpe agora? Vai no bagageiro? Deus quer o primeiro lugar na nossa vida. Deus quer o primeiro lugar na sua vida. O Titanic, por uma frase maldita lá, esse nem Deus afunda, um iceberg de gelo se tornou mais forte do que as 7 chapas de aço que tinha embaixo ali, Foi a primeira vez na história e a última vez na história que o gelo foi mais forte do que o aço. Sim, mas o problema não estava nem no gelo e nem no aço. Estava na frase maldita. Esse nem Deus afunda. E Deus disse, eu vou mostrar como é que eu vou afundar ele. Sim, primeira viagem, né? E o povo fazendo festa e tudo. E estava ali um caixão de defunto enorme, né? Verdade? Porque blasfemaram contra Deus. E não interessa quanto engenharia o Thomas tivesse. Sim, ali ele ficou sem resposta. Mas vai dizer o que agora? Que um gelo você corta, até com a unha você raspa ele? Mas agora aquele gelo lá, Deus disse, espera um minuto. Eu vou mostrar para vocês como eu tenho poder de afundar isso aí. Sim, vocês estão pensando que eu não tenho poder? Eu tenho. Eu vou colocar um iceberg bem na frente de vocês. E colocou um iceberg, e quando esse enorme navio deu ali, já foi rasgando tudo por baixo. Chapa de aço, rasgando chapa de aço. Já foi rasgando tudo. Sim, vocês conhecem. Quem já assistiu o filme do Titanic sabe. Porque blasfemaram contra Deus. E Deus tem que ser reverenciado, respeitado. Não blasfemado, não murmurado. Claro, as pessoas pagam um preço por blasfemar das Escrituras, blasfemar do que Deus fala, da palavra. Sim, quando alguém diz o batismo do nome do Senhor Jesus Cristo foi só para aqueles dias, bem aí você está cruzando uma linha de misericórdia. Bem aí você está num perigo. Porque os que crê, você veja, bem-aventurados os que crê e for batizado, eles serão salvos. Mas os que não crê serão condenados. A Bíblia não pode falhar. E quando eu e você não crê na Bíblia, Deus tem alguém para crer nela. Sim, se você não crê, Deus põe outro no teu lugar. É verdade? Nós temos que agradecer a Deus por Ele ter nos chamado, nos escolhido e nos colocado nessa posição. Sim? Então você veja. Mas, se sabeis estas coisas, sois bem-aventurado. Não. Não. Sim, se as fizerdes. O verso 13. Bem-aventurado se as fizerdes. Se sabeis estas coisas, o que? O lava-pé na ceia. E as fizerdes. Porque bem-aventurado sem fazer, bem-aventurado sem obedecer,
Quando ele disse: não é maior o Senhor do que o seu enviado? Não é maior o mestre do que aquele o seu servo que o enviou? Porque perante a palavra são todos iguais. Aí você pode dizer: ah, mas é um gesto de humildade. Sim, como é que você vai entrar no céu se você não for humilde? Como é que nós vamos entrar no céu se nós não obedecer a Bíblia? Sim, irmão. E lá não existe atalho, não existe uma janela para ninguém entrar, viu? Tem. Amém? O tempo passa voando, né? Mas crer na Bíblia é obedecer ela, é praticar, é fazer. Porque quando você lê na Bíblia determinada coisa, doutrina, e não está na sua igreja, né? Você deve crer nela, tomar posse e procurar aonde se faz aquilo, aonde se obedece à Bíblia. Porque tem tantos nomes hoje que chamam de igreja, que são comércios apenas, comércios religiosos. Eles não estão ali para obedecer à Bíblia, estão ali para extorquir as pessoas até o último centavo do bolso. Esse não é o evangelho que Jesus disse aqui, ó. Ide por todo o mundo e pregai o evangelho. Jesus disse para os discípulos que não era para levar nem bolsa, nem alforje. E na casa que chegassem, eles vão dar o sustento para vocês. Sim? Porque logo se pensa: eu tenho que ter uma casa alugada, eu tenho que ganhar a gasolina do carro, eu tenho que ganhar o aluguel do salão, né, para ir lá. Não é assim. Não. Ganhar tudo de mão beijada não sabe o valor que custa as coisas. Tem que ir lá e fundar, e trabalhar e fazer. Claro, pegar de mão beijada nem sabe o que custou, né? É verdade ou não é? É que nem um pai que dá um carro novo na mão de um filho aí, não custou nada. Pode saber que ele sai fazendo racha e rebentão, e daqui a um pouco o carro virou uma sucata. Não custou nada para ele. Mas se tem que pagar suadinho assim a parcelinha de 800 pila, meu irmão, você vai cuidar. Vai cuidar. Você não vai fazer as curvas em 2 pneus ali, não, você vai cuidar. Está saindo o teu suor, né? É verdade? Amém? Então você veja, o 11 de Coríntios e 23, Paulo disse: o que eu recebi do Senhor é o que eu também vos ensinei. Não era outra coisa. O que eu recebi do Senhor é o que eu também vos entreguei. E se alguém julga que é profeta ou espiritual, né? Porque às vezes as pessoas pensam que são muita coisa. Profeta ou espiritual. Reconheça que as coisas que vos escrevo são mandamento do Senhor. Mandamento de Deus. Mas as pessoas ignoram. Agora a maioria dos culpados são os ministros no púlpito. Isso aqui não precisa, isso aqui não precisa, dízimo precisa. Dízimo e oferta precisa. Dízimo e voto e dinheiro precisa. Mas obedecer a Bíblia não. Pode ir assim, não é? Sim, porque obedecer a Bíblia é uma minoria. Olha na igreja de Noé quantos tinha lá dentro. Olha na igreja de Ló quantos tinha lá. Nunca foi multidão. E assim como foi nos dias de Noé, será nos dias da vinda do Filho do Homem. Sim, como foi no dia de Sodoma, será nos dias da vinda do Filho do Homem. Mas eu quero ler a mensagem Micaías, o profeta. O Micaías está dormindo já, né? Está dormindo no Senhor. No parágrafo 74, Pedro e João, quando eles passaram pela porta chamada Formosa, mandados por Deus para ir orar pelos enfermos. Ali estava um homem aleijado desde o ventre de sua mãe. Ele disse: prata e ouro não tenho, nenhum, mas o que tenho te darei. Disse: o que você tem? Eu tenho fé em Jesus Cristo. Tu o tem mesmo? Sim, Senhor. Levante-se então. Amém. Aqui está simplesmente. E eles o levantaram. Ele estava cambaleando. Apenas continuaram segurando-o. Depois ele começou a ficar um pouco melhor e depois ele foi andando corretamente. Ficou com aquilo. Ele ficou com o mandado de Deus.
ele permaneceu com a palavra de Deus. Não tem ouro e nem prata, porque Pedro e João, a igreja primitiva, não tinha como é que fugiu a palavra agora? Uma pedição de dinheiro, né? Dinheiro para isso, dinheiro para aquilo, dinheiro para aquilo outro. Mas eles tinham autoridade da palavra na vida deles. Sim, dá tua mão aqui, ó. Se você tivesse por perto lá, você ia escutar estourar os tornozelos do homem. As pernas dele começaram a estourar, né? Porque tiveram que segurar ele na mão uns minutos ali, um segundo, até o homem ficar de pé, se posicionar ali, né? Mas dá tua mão aqui, ó. Agora não é você pega na minha mão, é eu que pego na tua mão, porque você pode largar. E Pedro pegou na mão dele e segurou. Olha a diferença. Quando você pega na mão de Jesus, logo porque até uma ofertazinha você larga a mão dele. Mas quando ele pega na tua mão, aí é diferente. A igreja ela era muito pobre, hoje ela está muito rica. Sim, e por estar rica esquece dos princípios da Bíblia. Sim. Quando ele estava aqui na terra, Jesus, ele era o maior de todos. Nunca houve ninguém como ele e nunca haverá. Amém? Quando Jesus estava aqui na terra, ele permaneceu com a palavra. Ele derrotou o diabo com a palavra de Deus. O diabo disse, ele estava tentando-o. Ele disse, ora, você sabe que está escrito? Ele disse, sim, também está escrito. Ele disse, bem, você sabe que eu sou um teólogo? Ele disse, sim, eu também sou. Disse, bem, está escrito que ele dará ordem aos seus anjos, ordem a teu respeito, para que te guardem todos os teus caminhos. Sim, ele disse, também está escrito, não tentará o Senhor teu Deus. Então, para trás de mim, e continuou. Vê a palavra de Deus? São Mateus capítulo 5, no Monte da Tentação, né? Onde Jesus já havia jejuado 40 dias, 40 noites, o inimigo foi lá para tentar. E a primeira tentação foi para favorecer Jesus. Claro, sabe por quê? Chegue e ofereça um dinheiro para alguém que está apertado ali, que não sabe para onde cair. Mas pega com as duas mãos e os pés junto. Sim. Jesus estava com fome e o inimigo foi para o tentar. Sim, é na hora que você está fraco que ele vem para te tentar. Nós temos uma mensagem, deve estar no YouTube, as 3 investidas de Satanás. É muito sério aquilo, sim. E ele disse, ó, você está com fome? Tá, né? Olha quantos dias sem comer, né? E você sabe que na mensagem sede, o nosso profeta disse que uma pessoa pode ficar 20 dias sem comer, mas não pode ficar 20 dias sem beber, porque a própria água sustenta o organismo da pessoa. Sim, você já chegou assim bem com fome, né? Para quem trabalha no pesado, você toma um copão de água ali, pode ver que até passa aquela fome na hora ali. Sim. Então, ele estava com fome, ele estava com sede. E o inimigo, para o tentar, ele disse, ó, a hora é boa, é oportuna agora. Você está com fome, tá ou não está? Todos esses dias só jejuando aí, ó. Todos esses dias só se consagrando. Está vendo essas pedras ali, ó? Olha essas pedras aí, ó. Transforma ela em pão. Usar o poder para satisfazer o inimigo? Usar o poder que ele tinha para satisfazer ao diabo? Não. Ele disse, Satanás, quero que você saiba que nem só de pão vive o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Você vê, ele tinha poder para fazer isso, mas ele não foi obedecer ao inimigo.
Todos devem permanecer com a palavra. Todos os verdadeiros profetas, todos os verdadeiros cristãos, todos os verdadeiros crentes ficaram com a palavra de Deus. Não importa o que digam, fique com a palavra. Eles dizem, os dias de milagre já passaram. Não acredite nisso, pois a Bíblia diz que Ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. E se Ele é o mesmo, os milagres serão os mesmos. Porque você diz, bem, nós cremos nisso. Bem, se Ele é o mesmo, então Ele vai agir da mesma forma, correto? Ele vai fazer o mesmo. Quando isso, de que adiantaria eu ficar aqui e pregar isso, se Deus não descesse e dissesse que é assim? Agora, você não pode dizer que não é a palavra de Deus? Então, é a palavra de Deus. Aqui estão a evidência de outros que provaram a palavra de Deus. Você crê nisso hoje à noite? Com todo o seu coração? Todo o seu coração você crê? Então vamos inclinar nossas cabeças por um momento. Pai Celestial, acabei de virar a página desta Bíblia. Esta é a palavra escrita. Agora nós cremos que a palavra se fez carne. A palavra habitou entre nós. Que Ele possa caminhar agora em pessoa e mostre para nós sua bondade e misericórdia. Que Ele mostre para nós sua ressurreição. Possa Ele mostrar seu poder, que Ele ainda é o mesmo. Agora, nós somos apenas um povo perseguido, do qual as pessoas riem de nós. E sempre foi assim. E gostaríamos de ficar como Paulo esta noite e dizer, a maneira que eles chamaram de heresia, louco, é a maneira que eu adoro o Deus de meus pais. Agora, Senhor, estamos vivendo neste grande dia que foi profetizado de incredulidade por todos os lados. Tem muita. O mundo está sufocado de incredulidade. Nesta era da igreja de Laodiceia, tu mesmo, a tua própria igreja, se ofendeu em ti e recuaram para as coisas do mundo. A igreja teria estado melhor do que está esta noite se Jesus tivesse vindo a ela por 40 anos atrás, porque está toda dividida em todos os tipos de condição e tradição. E os jovens ministros que saem do seminário com sua própria mente não prestam qualquer atenção à Bíblia e tomam tradições e assim por diante. Eles têm manchado como sempre o têm feito. Deus, tu ainda permanece o mesmo como tu foste lá atrás nos dias do profeta. Tu é o mesmo Deus hoje. E eu oro que tu se manifeste para que as pessoas saibam, agora pregando ao mundo que tem sido pregado até a morte. As pobres pessoas não sabem em que acreditar. Eles correm aqui e ali, e assim como tu disseste que nos últimos dias haveria uma fome, não de pão, mas de ouvir a verdadeira palavra de Deus. E se nesse tempo está aproximando agora, Senhor, tu disseste que eles iriam de leste a oeste, de norte ao sul, buscando a palavra de Deus. Agora, Pai, é realmente assim. Ouvimos as pessoas dizer que andaram 30 milhas descalço para entrar em uma boa reunião espiritual, como eles encontraram há 40 anos atrás. Ó Deus, onde eles se encontram? Eles se metem em um monte de dogma feito pelo homem. Mas, Senhor, tu prometeste que seria desta forma. Nós tivemos na era da igreja de Laodiceia. Tu foste empurrado para fora da tua própria igreja. E a única coisa que te colocou para fora de sua própria igreja,
tu estava batendo na porta. Se alguém tem sede, eu vou abrir e entrar. Pai, eu oro que haja muitas pessoas sedentas aqui nesta noite que terão sede. Bem-aventurados que têm fome e sede de justiça, porque eles serão fartos. Como teu filho, nós oramos em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, meu Deus, amém. Que coisa tremenda, né? Pregar o Evangelho tem cheiro de Calvário. Não se pode pregar o Evangelho sem cura divina. A cura divina é uma isca, né? Quantos já foram curados fisicamente, né? E estão aí porque receberam um benefício. Mas lembrando que isso não é tudo, né? Amém? Vamos ficar de pé. Irmão Gabriel, vamos cantar Eu Amo? Feche teus olhos e vamos cantar. Eu amo, porque Ele primeiro me comprou minha salvação no madeiro, no Calvário. Eu amo, porque Ele primeiro me comprou minha salvação no madeiro, no Calvário. Poderoso, eterno Deus, no nome maravilhoso, no nome santo do Senhor Jesus Cristo, estamos agradecidos, Pai. Mais uma vez estamos agradecidos por tudo que o Senhor nos falou, e muito mais ainda teríamos para ouvir, mas o tempo se foi. Mas eu creio que amanhã o Senhor pode nos dar uma reunião abençoada também, abençoando nossas almas com a Tua palavra, abençoando nossos corações, Pai. Ó meu Deus, pedimos a graça, a ajuda do Senhor, a direção do Senhor sobre cada semente eleita que ouvir esta pregação, cada predestinados que o Senhor viu antes da fundação do mundo, pois o Senhor ainda está chamando, o Senhor ainda está chamando, porque o último eleito ainda não entrou. Pai, nós te agradecemos por ter nos alcançado, ter cruzado o nosso caminho, ter nos tirado da escravidão do pecado, da escravidão das religiões, das denominações, e nos trazido à luz da revelação das Escrituras. Nós te agradecemos, Pai, pois tudo o Senhor fez com um propósito, e desde o princípio o Senhor sabia quem eram os que eram e os que não eram, e nós te agradecemos pela escolha que o Senhor fez conosco, Pai. Muito obrigado, meu Deus, muito obrigado, Senhor. Ó grande e poderoso Deus, no nome santo do Senhor Jesus Cristo. Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Amém.